Oi, meu nome é Lucas Neves e eu estou aqui para te convidar a assistir uma mentoria que eu dei falando sobre finanças pessoais. Essa mentoria ela faz parte de alguns encontros onde o meu objetivo é levar a pessoa do zero a ela conseguir entender e investir com qualidade e com responsabilidade em renda fixa, entendendo todo o conteúdo teórico necessário e principalmente como fazer na prática. Antes que eu me esqueça, deixe seu curtir, compartilhe finanças pessoais, todo mundo precisa de saber. Então, assim, eu tenho certeza que tem gente que você ama e que esse vídeo é fundamental e eles precisam de ver isso. Saúde financeira é mais qualidade de vida para você e para todo mundo da sua família, beleza? A primeira coisa que eu quero saber é se você faz o controle mensal dos seus gastos e das suas receitas. Sim, faço. Mas no seu caso, a renda é variável ou ela é fixa, assim, sua receita? Hoje ela é fixa. Seus gastos? E, ela tem uma parte fixa, né? E Mas uma aí parte variável? eu tenho os imprevistos, né? A maioria, se você for analisar, é assim. Até porque a gente tem gastos que a gente não controla o tanto que eles vão variar. Por exemplo, a própria conta de luz, ela varia conforme o nível dos reservatórios. Parece que é bobeira, mas dependendo, por exemplo, se a pessoa tiver um negócio relacionado, às vezes a pessoa pode ter uma padaria, a pessoa pode ter uma sorveteria, o gasto com energia para ela é uma parte importante do custo. Então a gente vai falar um pouco aqui como se preparar um pouquinho para isso também. É fundamental. Essa primeira parte ela é a base de tudo. Não adianta eu querer te explicar macroeconomia se você não consegue fazer as finanças pessoais bem feitas. É igual você querer mudar o mundo e não arrumar a cama. Então, começa de casa. Eu vou estar passando para você alguns passos que eu elaborei de alguns anos já de teoria e principalmente de prática. Eu acho que finanças pessoais é muito prática. Existe teoria para tudo. Você pega introdução à economia, introdução à macroeconomia, introdução à microeconomia, introdução à contabilidade, barará. Mas quase nunca você vê um tópico falando de finanças pessoais. Aí é engraçado, tem muito economista que entende de econometria, que são coisas complexas, cálculos complexos e tudo, mas não sabe quanto que ele tem de índice de poupança, índice de liquidez, não faz controle financeiro pessoal. Eu acho isso assim, foi até uma coisa que eu sofri um bocado na minha trajetória, que a renda também é variável, e depois que você ajusta isso, é impressionante a diferença que faz na sua qualidade de vida, que afinal, dinheiro é qualidade de vida. Não tem que pensar que não, porque uma situação de emergência, ela sempre acontece. Nassim Taleb tem uma frase que é muito legal, que ele fala o seguinte: coisas esperadas vivem deixando de acontecer. Ou seja, você está esperando uma receita, você está esperando um negócio, e isso vive deixando de acontecer. E coisas inesperadas, ou seja, que você não está esperando, coisas inesperadas acontecem o tempo todo. Aí quando bate aquela emergência assim, às vezes a pessoa tem um patrimônio gigante, mas não tem dinheiro. Ela precisa de vender um patrimônio barato para conseguir quitar uma dívida. Ou ela precisa de, às vezes, vender um patrimônio barato para uma situação de emergência em saúde. A gente não sabe o teor da emergência, né, cara? Tem emergência que consegue esperar um mês, dois. Tem emergência que não. Quando o assunto é mais grave, infelizmente a gente tem que estar preparado para o máximo de coisas possíveis, assim, preparado para tudo. Eu acho que ninguém tá, mas para o máximo de coisas possíveis. Então, eu vou estar te passando agora um roteiro que vai ser mais explicativo e vai ter a planilha que a gente vai trabalhar um pouquinho nela na prática, como que você vai estar fazendo isso no seu dia a dia. Beleza? Beleza. Vou compartilhar aqui. Tá vendo? Sim. Tá vendo? Você tá vendo aqui onde está minha seta? Isso. Não, Certinho. beleza. Vamos lá. Começar. Isso aqui vai ficar mais claro na planilha. A importância da expectativa de receitas e gastos e depois a real entrada de dinheiro e a saída de dinheiro.
Por que você deve colocar expectativa também? Aí que está uma parada importante, assim. Tem muita gente que pega, bota lá, o que eu ganhei, o que eu gastei, acabou. Quando a pessoa faz esse controle, é claro que é melhor que nada, assim. Não estou discutindo isso. Mas por que você tem que ter uma referência, uma expectativa? Primeiro, expectativa de receita significa meta. Então, você tem uma meta de receita. Pô, eu vou apurar 5 mil mensais, eu vou apurar 10 mil mensais, eu vou apurar 15 mil mensais. Por exemplo, se você é um cara que tem uma renda variável, ou uma parcela dela variável, é dono de um negócio, empreendedor, você fala assim, eu quero uma receita de 15 mil, porque na média é isso que eu tenho. Então, se naquele mês você faz a sua planilha e da receita real você vê que você só apurou 14.200, por que 800 faltaram para você atingir a meta? Eu acho que isso te dá um panorama do que você tem que buscar. E falando em expectativa de receita é importante. Agora, se expectativa de receita é importante, expectativa de gasto é muito importante. É muito importante. É muito, muito, muito importante. Presta atenção. Expectativa de gasto, cara, ela quebra uma família. Então, assim, não é brincadeira o que eu estou falando agora. É muito sério isso. Porque é o seguinte, você fala assim, pô, eu tenho expectativa de gastar 4 mil reais no cartão, 3 mil reais no cartão, não importa o valor. Você pensa aí, pô, eu posso gastar X reais no cartão. E aí você extrapola aquilo 2, 3 vezes. Aí você pensa assim, pô, foi só esse mês. Aí no outro mês você extrapola de novo. Você bota lá que você pode gastar 2 mil no cartão, você está gastando 6. Você bota de novo. Cara, então sua expectativa de gasto com cartão não é 2 mil, é 6 mil. Você tem que revisar isso urgente. Porque se você não tiver receita para cobrir, os juros do cartão de crédito vai te afogar por pouco tempo. É questão de poucos meses para os juros do cartão de crédito te afogar. Então, assim, a sua expectativa de gasto ela tem que estar alinhada com a realidade. E a diferença entre a realidade de gasto e a expectativa de gasto vai falar muito do seu comportamento. Se você espera gastar 5 mil no mês, você gasta 10, peraí, por que eu fiz isso? Ah, saí na sexta, tomei uma, tomei duas, comprei o bar todo para todo mundo. Opa, qual que é o gatilho então de você fazer esse tipo de coisa? É tomar uma? Então toma meia. É um exemplo idiota, mas que muita gente faz, cara. Muita gente faz, sim. As pessoas, às vezes, elas perdem a noção do efeito do dinheiro no tempo. Elas vivem reclamando que não dá para investir. Mas aí sai na sexta e gasta 500 conto, 600 conto, toda sexta. Gasta 300 reais, 200 reais. 200, 100 reais que seja toda sexta, se você deixar de sair 2 sextas por mês e juntar esse dinheiro por um prazo razoável, uns 10, 20 anos, eu não estou falando de muito dinheiro, estou falando de 200 reais por mês, aquilo vai te ajudar a complementar uma aposentadoria, sim. E as pessoas acham que não, que você precisa de 1.000, 2.000 para investir. E não é assim. Você tem que investir o quanto você puder investir agora para no futuro poder investir mais. Porque se você ficar esperando também ter muito dinheiro para investir, você nunca vai investir. Entendeu? Porque é o seguinte, você sempre vai estar buscando uma desculpa para não investir. Enquanto que você tem que começar com a realidade que você tem, até que você construa uma realidade diferente. Porque se você fica esperando muito dinheiro para investir, você sempre vai estar investindo em outras coisas e não vai estar investindo no seu dinheiro. Aqui a gente está falando de renda passiva. Não significa que você não vai ter muito dinheiro para investir no seu negócio. Só que o seu negócio não é renda passiva. O seu negócio é renda ativa. O seu negócio te dá trabalho. Você tem que ficar ali em cima, monitorando. É segunda a sábado. Quando não é segunda, segunda. Isso não é o foco aqui. Aqui eu estou para te ensinar a botar o dinheiro para trabalhar para você. Para justamente você poder trabalhar menos no seu negócio. Esse é o foco. Só para deixar claro aqui o que eu estou falando. Então, vamos lá. Aqui o importante é diferença entre expectativa e realidade. Tanto de gasto, que vai falar muito do seu comportamento, quanto de receita, que vai falar das suas metas e do quanto você alcançou. Aqui, eu coloquei 3 indicadores que vão ser... E por que eu botei o sinal de coração, de saúde e tal, que remete a isso? O seu exame de sangue, não é? Sempre tem os marcadores lá que você coloca. Colesterol, triglicéridos,
e alguma outra lá, linfócitos, por exemplo, para ver sua imunidade, enfim. Tem uma referência lá, de tanto a tanto, bom, de tanto a tanto, ruim. É mais ou menos nesse sentido. Eu coloquei 3 índices que as pessoas às vezes negligenciam. E pode ficar tranquilo que isso já vai estar automático na planilha. É só você preencher que vai aparecer tudo lá para você. Que é o índice de poupança, o índice de cobertura de curto prazo e o índice de liquidez. Um a um. Vou passar uma explicação rápida, porque na planilha eu acho que fica mais fácil entender. Porque a teoria é importante, mas é na prática que o jogo acontece. Então, vamos lá. O índice de poupança é o quanto você está levando para o futuro. Sua receita menos seu gasto. Sobrou, você está levando um dinheiro para o futuro. Não sobrou, faltou, você está consumindo um pedaço do seu futuro. Então, mesmo que o retorno seja negativo, ele vai para o futuro. É isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Se você tem um déficit, se você tem uma dívida, você está levando aquilo para o futuro. Você vai ter que trabalhar mais no futuro, você vai ter que gastar menos no futuro. Você está levando aquilo para o futuro. Então, o índice de poupança vai falar o quanto do seu presente você está levando para o futuro. E se isso é positivo ou negativo. O índice de cobertura de curto prazo é o seguinte. Aqui, para ter uma referência, assim, eu coloquei dívidas que vão vencer em um ano, mas pode ser um mês, não tem problema. E você vai ver o quanto dos seus ativos, isso aí a gente vai mostrar melhor na planilha, eles cobrem aquilo, seus ativos de curto prazo. Entra justamente um pouco na questão da liquidez, mas não só isso. Porque, às vezes, você tem uma... Vou dar um exemplo que vai ficar claro assim. Você tem a dívida do cartão de crédito, certo? Ela é mensal. Beleza. Então, você tem a dívida do seu cartão de crédito, ela é mensal. E você tem um dinheiro na poupança, sei lá, você tem 10 mil e você tem uma dívida do cartão de crédito de 5 mil. Você só tem essa dívida no curto prazo. Então, o seu índice de cobertura de curto prazo vai ser de 2. 10 mil dividido por 5. Certo? Você tem o dinheiro para quitar aquela sua dívida de curto prazo, mesmo que ela dobre. Não tem dúvida em relação a isso. Agora, se você tem uma hipoteca de uma casa de 200 mil, de 300 mil, você só tem 10 mil de poupança, a hipoteca em si, ela não entra nesse cálculo. O que entra? Só as próximas parcelas. Só entra as próximas parcelas. Porque você não vai considerar a dívida da hipoteca toda. Pode ser 10, 20, 30 anos. Você vai considerar no curto prazo. Por que isso é importante? Por exemplo, se você tem 6 parcelas de R$ 1.000 para pagar, você tem uma dívida de curto prazo de 6 mil. Então, você tem 10 mil de reserva, você sabe que se acontecer alguma coisa, você consegue quitar aquelas parcelas da hipoteca. Isso é muito importante, porque a maior parte da dívida das famílias brasileiras hoje é justamente hipoteca, financiamento de veículo ou financiamento de casa. E quando as pessoas, quando elas financiam, elas têm que ter clara noção que se elas não cumprirem com a parcela durante um determinado tempo, o imóvel ou o carro, o bem, enfim, que foi financiado, não é delas. Deixa de pagar para você ver se é seu. Eles vão lá e te pegam, te tomam, enfim. É um processo burocrático, legal, dor de cabeça, juros, absurdo, enfim. Acho que isso aí todo mundo está cansado de saber. Mas é importante você ter isso em mente. Então, eu tenho X parcelas a vencer. E qual que é o prazo, qual que é o curto prazo? Tudo que você tem para pagar em um ano, previsto. Lógico, você tem que saber o que você tem para pagar. Então, por exemplo, se é de janeiro, vamos supor que a gente está em janeiro, você tem 12 parcelas de hipoteca, mais a sua dívida do cartão que você já sabe que tem. Seria a dívida que você vai quitar em fevereiro. E aí você vai ver o quanto você tem no curto prazo, líquido, para pagar aquilo ali e quanto você deve. Isso aí vai dar o seu índice de cobertura de curto prazo. Qual que é o nível vermelho para ele? Abaixo de 1. Ou seja, se ele der abaixo de 1, no curto prazo, você não tem o suficiente no momento para pagar o que você deve. Liga o alerta vermelho. Se esse índice der 1, é o alerta amarelo. Porque, ou seja, você tem X, mas você deve X. Você tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma dívida de cartão e o índice está dando 1,
é você comprar mais qualquer coisinha e esse índice vai cair de 1. Aí vai para o sinal vermelho. E se for mais de 2, se tiver 1 e pouco, eu acho que eu considero amarelo ainda, justamente por essa questão da variação do passivo de curto prazo. O ideal é que esteja acima de 2, pelo menos. Quanto mais alto, melhor. Se der 10, 20, melhor ainda. Lucas, eu não tenho nenhuma dívida de curto prazo. Bota 1 no cálculo. Bota 1. Entendeu? Só para você ter uma referência que você não tem dívida de curto prazo e bota seu ativo como ele é. Eu acho muito importante fazer esse monitoramento. Muita gente se perde nisso, cara. Qual Muita gente se que, perde qual nisso. que é o período assim que você considera que é curto prazo? Qual que é esse período de curto prazo? Olha, o período que eu considero de curto prazo, eu vou trazer uma ideia que se você não tem um financiamento, se você não tem uma hipoteca, é só gasto de cartão, boleto de casa, conta de casa, essas coisas. Faz um planejamento aí de uns 3 meses, assim. 3 meses. Qual que é a minha dívida de curto prazo de 3 meses? Quanto que é o meu cartão? Sei lá, meu cartão é 2.000 por mês na média. Então, tem uma dívida de curto prazo de mais ou menos uns 6.000. E reserva esse dinheiro. A gente vai voltar no estoque. Agora, se você tem uma hipoteca, calcula todas as parcelas do ano nesse juros. Você vai calcular todas as parcelas do ano, mais esses 3 meses aí de curto prazo, mais 2 meses, 3 meses de curto prazo. Vai depender, então, se você tem hipoteca ou não. Vou falar, então, do índice de liquidez. Uhum. O índice de liquidez, ele é uma coisa muito interessante, assim, porque você entendendo ele, você se safa de problema tanto quanto você aproveita o problema das outras pessoas. O problema das outras pessoas que eu quero dizer no sentido seguinte, assim, muito comum, principalmente pelo pessoal que é um pouco mais velho que a gente, geração de 50, 60, 70, é muito comum. Às vezes a pessoa tem um patrimônio legal, mas ela não tem nada de cash, dinheiro mesmo. Precisar de ir lá e falar assim, você quita um... Às vezes o cara é milionário, aí você precisar de pagar uma conta de 50 mil, ele não consegue. Porque isso está tudo imobilizado. Ele tem imóveis, tem carro, tem tudo, mas ele não tem o dinheiro em espécie. E quando a pessoa não tem o dinheiro em espécie e surge alguma conta para ela pagar, o que essa pessoa faz? Aos poucos surge uma conta de 50 mil, a pessoa tem um monte de patrimônio, mas ela não vai desfazer de um apartamento de 800 mil para pagar uma conta de 50 mil. Ela não vai desfazer do apartamento de... Ela geralmente é o carro que vai na história ou outra coisa menor. Aí o carro vale 70, só que ela precisa do dinheiro rápido, porque esses 50 mil ela precisa rápido. Ela vai e vende à vista por 60, 55. Ela acaba tendo que dar um desconto muito grande em cima do patrimônio que ela tem pela necessidade de levantar dinheiro. É claro que a necessidade varia, não estou aqui para questionar isso. Pode ser uma necessidade de saúde, cada um sabe onde é que o calo aperta. Mas, no geral, quando você tem uma liquidez muito baixa em relação ao seu patrimônio, você pode ter problema. Você pode ter problema de precisar de um montante aí e ter que vender um patrimônio que você conquistou muito mais barato do que ele vale, justamente para você fazer frente à dívida. E aí você pode perguntar, é muito normal as pessoas quererem uma referência. Aí qual que é o índice de liquidez que você recomenda? Cara, aí que tá. O índice de liquidez, ele precisa de ser entendido. Não tem uma recomendação fixa. Por que não tem uma recomendação fixa? Pô, às vezes o cara é bilionário, dá um exemplo. Às vezes o cara é bilionário e ele tem 1 milhão só líquido. Só que dificilmente ele vai precisar de mais de 1 bilhão para pagar uma conta. De 1 milhão para pagar uma conta. Então o índice de liquidez dele é muito baixo perto do patrimônio que ele tem, mas isso não é problema para ele. Agora, a pessoa pode ter 100 mil reais e ter um índice de liquidez de 10%. Isso é bom ou ruim? Não sei. A gente vai para a planilha, vai ver o tipo de gasto, isso é de pessoa para pessoa. Mas você tem que olhar para o seu patrimônio e falar assim, pô, de tanto que eu tenho, de 1.000, de 500 mil, de 1 milhão, 50% é líquido. Você mesmo para e faz essa reflexão. Será que 50% me atende? Vamos lá. Pode surgir essa conta, pode surgir essa conta. Não, 50 me atende, talvez até menos.
Ou então você trabalha com um negócio que precisa girar muito estoque, precisa estar sempre investindo dinheiro. Você precisa sempre de dinheiro vivo, sempre de dinheiro vivo. E aí você tem um patrimônio de 1 milhão. O índice de liquidez, que é 50%, talvez não vai te atender. Talvez um índice de liquidez de 60%, 70%, 80%, porque você está sempre movimentando dinheiro, comprando estoque, vendendo serviço, precisando investir em pessoa, e é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. Então, assim, isso é importante. Às vezes o cara investe às vezes o cara trabalha, por exemplo, vendendo imóveis, e aí o índice de liquidez dele é baixíssimo. Mas o estoque dele é justamente imóveis. Então, como o estoque dele é imóveis, não tem problema o índice de liquidez dele ser baixo, porque o produto que ele vende, ele está cheio. Então, isso é particular. O que a gente pode fazer é ajudar, orientar e fazer com que você entenda. O importante é que você... Na verdade, Rodrigo, falando aqui de todo o processo, tanto dessa mentoria, eu quero te tirar da dúvida na hora de investir na renda fixa, das dúvidas básicas, e te entregar pronto para escolher a renda fixa com segurança, dentro da imensa sopa de letras, dentro dos milhares de tipos de ativos de renda fixa, das centenas, melhor dizendo, de tipos de renda fixa, você vá com segurança e escolha. Nessa primeira mentoria, a ideia toda, tanto dessa quanto das outras, é levar responsabilidade para você. Por que responsabilidade? Responsabilidade com conhecimento. Porque se você tem o conhecimento, a responsabilidade que você tem com o seu dinheiro, ninguém mais vai ter. É esse o meu ponto. As pessoas têm que parar com esse negócio. Elas analisam uma casa de research ou qualquer coisa nesse sentido, compram uma cartilha pronta com recomendação de ação. Fulano me recomendou. Ele vai lá e compra. A ação cai, ele quer reclamar com fulano. Mas não foi você que comprou? Você acha mesmo que alguém vai gerir o seu dinheiro com a responsabilidade que você gere? Entrega na mão das outras pessoas e vai ver o que as outras pessoas fazem com o seu dinheiro. O dinheiro que tem valor é o dinheiro que foi suado. Não é assim que a banda toca. E só você sabe o valor do seu dinheiro. O seu dinheiro para você tem um valor. Olha só que doideira, nós estamos falando de dinheiro. Mas R$ 1 para você do seu trabalho vale muito mais do que esse mesmo real que outra pessoa pode gastar do seu trabalho. Se você acha R$ 100 na rua, isso é muito comum. Existe até trabalho de psicologia nesse sentido. Tem um livro do Daniel Kahneman que ele fala muito sobre isso, que é o Rápido e Devagar, duas formas de pensar, um clássicos. E é engraçado, você perde R$ 20, você sai na rua com R$ 20 no bolso, aí você perde os R$ 20, pensa no sentimento que você tem. Caramba, cara, perdi R$ 20, você fica meio frustrado com aquilo. Mas se você acha R$ 20, você fica feliz. Mas você não fica feliz na mesma proporção que você fica triste se você perder R$ 20. E muito provavelmente os R$ 20 que você achou, você vai gastar ele com qualquer coisa. Enquanto os que você perdeu, você vai ficar ressentido e vai deixar de gastar. É muito doido isso, porque perder dinheiro tem um efeito psicológico muito maior do que ganhar dinheiro. Então, quando o dinheiro é do outro, não existe o sentimento de perda. Você pode tocar o terror. E é isso que as pessoas fazem, assim, com quem gera dinheiro do outro, a grosso modo. Existem pessoas responsáveis, mas é o que eu falo. Mesmo, estou falando de todos que gerem dinheiro de terceiro. Ele pode até ser muito responsável, mas é dinheiro de terceiro. No ruim, é dinheiro de terceiro. Presta muita atenção nessa parte, porque isso vai fazer diferença para essa e para outras mentorias no futuro, quando eu for explicar um pouco sobre fundo de investimento, clube de investimento, esse tipo de coisa. Ok? Então, vamos lá para... Aqui é o seguinte. Esses dois índices, a gente vai ver lá na planilha, eles não estão prontos. Por quê? Porque a planilha precisa de ser preenchida e estes índices vão surgir. Média de receita e de gasto. Por que média de receita e de gasto? Por exemplo, se você é um funcionário público, a sua média de receita, você já sabe ela antes. Assim. É bem previsível o salário, porque você tem a estabilidade, etc. e tal. Se você é dono de um negócio, a sua receita já não é tão estável. E aí depende muito também da natureza do seu negócio. Se você tem uma sorveteria, vou dar um exemplo extremo. Assim. Se você tem uma sorveteria, os meses de verão sua receita é uma. Nos meses de inverno sua receita é outra. É na média que você vai entender como é que o jogo funciona. Gasto, mesma coisa. Então você tem que ir preenchendo a planilha
para você criar uma média de receita e de gastos, que você vai entender que aquela é a sua média baseada em dados reais. Não tirado da cabeça, essa é a minha média de receita, essa é a minha média de gasto. E o outro indicador que vai sair disso, que a gente vai compor, a gente vai aprender a compor isso aqui nas próximas aulas, nos próximos encontros, é a reserva de emergência. Tipo, uma dúvida muito... É a dúvida que todo mundo faz. Quanto tem que ter de reserva de emergência? Quanto você acha que tem que ter? Pelo menos. Eu acredito que pelo menos período ali, né? Você ter uma segurança de vai pagar suas contas, aí tem que definir o período. Então, é exatamente essa a questão. Qual o período? Aí eu não sei, a pessoa escolhe. Não, então, o período é justamente esse. Você tem que Sim, ter... Você tem que ficar à vontade com o período, psicologicamente falando. Então, sim, assim, o cara que ele tem uma receita muito estável, então talvez para ele 3 meses tá bom demais. Porque como ele às vezes é funcionário de carreira, ou às vezes é funcionário público e tal, e ele tem uma receita estável, psicologicamente, ele sabendo que ele tem 3 meses de receita garantida, ele fica tranquilo. Agora, quem tem renda variável, ou uma parte importante dela é variável, é dono de negócio e tal, é importante que ele tenha ao menos 6 meses, mas isso é uma sugestão. Porque qual é o período? Você falou, o período não sei, tem que escolher. Você tem que saber. Você acha que se você hoje, Rodrigo, sabe que você tem 6 meses de vida, de custo de vida pago para frente, você acha que tá bom? Você acha que em 6 meses eu consigo fazer outra coisa? Consigo. Beleza. É esse o sim. período. Não, acho que 6 é muito. Eu acho que em 4 eu me viro. Você fica bem sabendo que você tem 4 meses de vida pago só e não 6? Fico. Beleza. Eu acho que a reserva de emergência, ela é, primeiro, para uma emergência, é o próprio nome, e segundo, ela é para te deixar confortável. Na hora que se você tem esse colchão financeiro, na hora que surgir uma oportunidade, seja de negócio, seja no mercado de investimento, seja em ação, na hora que surgir uma oportunidade, você fica muito mais à vontade para abraçar. Porque esse dinheiro é aquele dinheiro que você reserva, ele é líquido, a gente vai falar disso depois, ele vai ser líquido, você reserva e meio que, entre aspas, esquece dele. Você só vai tocar nele realmente se tiver uma emergência. E aí, depois que você tiver essa reserva de emergência montada, cara, é outra. Você não fica pensando assim, pô, mas se der errado. Não. Eu vou fazer pensando em dar certo. Se der errado, eu já tenho minha reserva de emergência. É para isso que ela está lá. Eu faço as coisas, você pode até se preparar para o pior, mas a gente sempre pega uma oportunidade esperando melhor. Afinal, isso é a definição de uma oportunidade. Uma oportunidade é exatamente isso. Não é nada garantido, mas é uma oportunidade que, se o resultado esperado ocorra, você vai sair muito melhor do que você entrou naquilo. Então, a reserva de emergência, ela é segurança psicológica e ela é você poder aproveitar melhor as oportunidades. Por isso, ela é muito importante. E por isso, a média de seus gastos vai te ajudar a guiar a quantidade de meses que você a quantidade de meses e de dinheiro que você precisa ter na reserva de emergência. Aqui eu coloquei a título de curiosidade, só um gráfico aqui. Essa linha verde é exatamente a média dessa, Uhum. dessa, dessa configuração. Então, assim, você vê que às vezes as coisas podem oscilar muito, gasto e receita de um mês para o outro. Mas você sabendo a média, você tem uma segurança maior, é um pouco mais. É importante você saber para você conseguir ficar tranquilo. Essa é a palavra, tranquilo. Beleza? Show. Aqui é o seguinte: a parte verde é a receita, e a parte laranja é a despesa. Uhum. E a fonte é a fonte da sua receita, é a fonte da sua despesa, é a fonte da receita, seu trabalho, ou uma aplicação que você tem, ou um Isso é do negócio que mês? você é sócio. Oi? Ela é do mês? Cada coluna, Do cada mês, linha é um vamos mês? lá, do Ah, tá. mês, do Uhum. mês. Essa aqui é a base. A primeira coisa para você mexer nessa planilha, você vai criar uma cópia da base, vai botar aqui, ó. Essa é só para você ter a base. Você bota, você Entendi. também, vamos fazer já de agosto. O que você recebeu em agosto? Vamos botar um exemplo. Trabalho, Ah, todas as fontes. Entendi. cidade, Uhum. enfim, esse tipo de coisa. Então, sei lá,
Você acha que o seu trabalho, vou dar um exemplo aqui que eu acho que isso é interessante. Você ganhou 2.000, a sociedade você ganhou 2.000, só que aí você fez hora extra, certo? Então você ganhou 2.400 da sociedade, você ganhou 2.000. Então da sociedade cumpriu 100% previsto. Aqui superou sua expectativa. Você esperava ganhar isso, ganhou 20% a mais. 100% vai ser sempre a expectativa, né? Sim. E receita igual. Receita, vou botar aqui uma conta que todo mundo tem, que não está nada barato. Vou botar aqui, muita gente paga, enfim, escola. E aí você, mesma coisa. Você vai ter aqui as contas e você vai ter o previsto que você acha que vai ser e o real. Às vezes a escola é 1.200, mas teve um material a mais, teve alguma coisa a mais, e aí foi para uma excursão, aí foi para isso. Aluguel. Beleza, aluguel tem uma maior previsibilidade, porque é contrato, né? A conta de luz. Então, o que superou? Aqui está sem configuração. O que superou mais o seguinte, vou corrigir já. A questão aqui é exatamente essa, assim. É você ter a noção do que eu tinha falado sobre previsão e realidade. Porque se a sua previsão está constantemente errada, você não está focado na realidade. Você errar um mês, 2 meses, acontece, pô. Isso é normal, até porque, igual eu te falei, tem um monte de contas que variam. Agora, pô, você prevê gastar 2.000 com cartão, você constantemente gasta 4.000, não dá. Você abre a realidade, mostra mesmo que você está gastando, a previsão passa a ser essa, e você vê o impacto disso no longo prazo, ou você muda. Não tem jeito. Isso aqui é o espelho da sua saúde financeira. Certo? Então aqui eu deixei mais espaço, tá? Se não estiver usando, pode ocultar, não tem problema. E a gente vai para o final, vou abrir aqui por causa do Zoom. E aqui já vai sair tudo, ó. O gasto previsto e o real já vão estar somados, tanto do gasto tanto da receita quanto do gasto. E aí, um menos o outro vai dar. Ó, você previu que ia sobrar isso, mas sobrou isso na verdade. Que vai repetir o valor aqui, é normal. Esse aqui, de tudo que você recebeu, de tudo que entrou para você de receita, isso aqui você está levando para o futuro. 35%. Ou seja, de tudo que você ganhou, 35% você está levando para o futuro. Ou seja, se você fizer isso durante 3 meses, você vai ganhar 1 mês de trabalho, de tudo que você ganha. A grosso modo, sem Existe uma juros. taxa, existe uma taxa ideal de índice de poupança? Então, não existe justamente pela mesma questão que eu te expliquei, o índice de liquidez. É claro que o índice de poupança, quanto maior, melhor. Assim como o Sim, índice de liquidez. Porque sim, você vai estar levando um percentual maior para o futuro. sim. Então, você tem Pensa, mais tempo. eu Pode falar. considero isso em relação vamos dizer, uma pessoa que tem uma empresa, né? No meu caso. Tá ok. Eu escolhi qual era o meu prolabore, né? Que eu ia receber fixo, mensal, independente da receita da empresa, né? A gente definiu que eu teria um prolabore que eu defini como o suficiente para cobrir meus gastos, né? E ter uma sobra assim para qualquer tipo de urgência ou gasto a mais e também para poupar, né? Então eu Sim. decidi esse que seria meu prolabore. Só que eu acredito que eu escolhi um prolabore que ele deixa um índice de poupança baixo, uma porcentagem baixa. Então, assim, é recomendado algum tipo de índice, assim, como eu tenho a decisão, né, eu posso escolher qual vai ser o meu prolabore, existe, assim, uma porcentagem que você indica para a gente deixar esse índice mais confortável, para a gente pensar, né, no futuro, ou assim, porque 35% não é baixo, né, eu não sei.
Não, Eu não sei eu se... acredito que não seja, não. Acredito que não seja baixo, não. Sim, É igual eu tô te falando, não tem uma referência. sim, O principal da questão você já entendeu, que é você ter essa referência de um percentual de índice de poupança. Então, só de ver isso aí, você já está questionando se o índice de poupança que você escolheu está adequado. Isso já é sim. muito interessante. É o foco da parada. Mas, assim, para deixar claro uma coisa para você, vou dar um exemplo. 25% de índice de poupança significa que a cada 4 meses você vai conseguir um mês de receita poupado. Então, a cada ano você vai conseguir 3 meses de receita poupados, certo? Uhum. Isso pode ser uma base para você definir no seu caso, o Prolabore, que te traga um índice de poupança confiável. Você acha que em um ano, você tendo 3 meses de índice de poupança, tá legal? Acho que tá legal. Então, 25%. Aí, 25% sendo o seu índice de poupança, você vai ter que ajustar o seu Prolabore para chegar no valor que esses 25%, esses 25% em 12 meses, representem 3 meses de receita. Aí você começa a ter uma conta para fazer e aí um prolabore para definir. Entendi. Por que, que não tem um índice de poupança fixo? Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro e tem um índice de poupança de 10%. Por quê? Ela ganha muito, mas ela tem um gasto muito alto. Então, assim, vai de pessoa para pessoa. A análise ela tem que ser feita sempre individualmente. Quanto maior o índice de poupança, melhor, porque você está levando mais para o futuro, que é incerto, do que está deixando no presente que a gente está vivendo agora. Falando em termos econômicos, assim, é lógico que o que a gente tem é o agora, mas em termos econômicos, a chance de você estar presente no futuro é muito grande. E se você está presente no futuro sem ter reservado uma quantia para ele, a incerteza aumenta muito. Então, assim, o índice de poupança ele tem que te deixar confortável. Então, eu te proponho a começar a pensar o seguinte: no final do ano, quantos meses eu quero ter poupado? Porque com isso você vai conseguir montar o seu prolabore, Sim, legal. entendeu? Vai te dar um Show. índice de poupança que te deixa satisfeito. Uhum. Tranquilo? Beleza. Aqui, na segunda parte, a gente vai fazer um balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial aqui eu botei um modelo bem simples mesmo. É até interessante a gente começar a trazer essas questões, porque tem muita gente que confunde quanto a patrimônio, coisa que não é patrimônio, enfim. E aqui, cara, você não vai preencher mês a mês, assim, você pode copiar e colar e deixar para preencher uma vez no ano, sem problema. E quando você sugere fazer isso? Quando você vai declarar imposto de renda. Você já é obrigado a fazer isso, no imposto de renda. Então, se você for fazer isso no imposto de renda, você aproveita e já preenche. Pô, tem esse ativo. Vai ter lá, bens e direitos. Então, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. E o seu passivo são suas dívidas. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, tem a casa, tem o carro, tem a aplicação, tem o investimento, uma coisa assim, só para a gente ter essa noção aqui. Tem uma casa, tem um carro, tem um investimento, tal. Aí você tem uma casa com valor bom, você diz, pô, tô muito bem, então uma casa de 1 milhão e tal. Só que aí você tem uma casa de 1 milhão, se você está devendo, aqui não está, estou mexendo nessa parte de formatação, aqui você tem 800 mil, você está devendo 800 mil dela. Carro você não deve nada, você não deve nada. Investimento, vamos supor que você tem uma dívida que você contraiu, pegou um empréstimo ou qualquer coisa nesse sentido. Certo? O cartão de crédito ele não entra como uma dívida, não, cara.
A gente vai, Ah, tá. a gente vai chegar. Só se você parcelou alguma coisa assim, né? Então, aí que tá. Eu prefiro deixar a. Ah, cara, peraí que eu fiz coisa errada aqui. Eu prefiro deixar a despesa de curto prazo sempre numa média, porque aí você não precisa de preencher essa questão do balanço patrimonial todo mês. Entendi. Você entendeu? Então, assim, você já tem a média de gasto, a despesa do seu cartão ela vai entrar na sua média de gasto. Vou dar um exemplo pessoal. Eu faço cartão X. Eu já conto aquilo como certo que eu vou gastar. E aí, no cartão existem várias despesas miúdas que a gente, hoje é muito comum. Você deixar sua conta de Netflix, streaming no geral, aplicativo de música, aplicativo de, às vezes, de trabalho, software, um monte de coisa. Já deixa tudo no cartão. Às vezes, um jogo que você compra para você, para seu filho, um filme e tal, cinema. Isso já, eu já boto tudo no cartão, que se você for. A gente tem que ser, aqui a gente tem que trazer a teoria com responsabilidade e tem que ser prático. Ser prático é justamente isso. Hoje, imagina, você preencher lá, pipoca no cinema, na planilha, barará, não dá. Então, X cartão. Estourou muito cartão? Aí você vai para o cartão. Aí você vai lá, hoje, como é tudo por aplicativo, você abre sua fatura. Você abre sua fatura, cartão estourou X%. Vamos ver onde que estourou isso. Ah, eu gastei, perdi a mão aqui, ó. Perdi a mão aqui. Porque é importante também você saber os gatilhos que te fizeram perder a mão. Eu acho que isso tem sua importância. Então, ó, a gente pegou, mas eu separei uma parte especial para essa questão do cartão, Tá. certo? Vamos lá. O, o seu patrimônio líquido, nesse caso aqui, considerando essas duas áreas, é de 240 mil. O que é o patrimônio líquido? De tudo que eu tenho, se eu tirar tudo que eu devo, o que me sobra? Você entendeu? Então, você não tem Beleza. uma casa de 1 milhão. Você tem uma casa de 1 milhão e uma dívida de 800 mil dela. Então, você tem 200 mil naquela casa. Sim. E assim vai. Então, seu patrimônio líquido é esse. Agora, eu coloquei investimento em cima, mas o investimento, ele entra aqui. Vamos lá. Investimento. O que é essa parte destacada? Tem isso aqui em comentário. Essa parte destacada é justamente os passivos e ativos de curto prazo. Entendi. Olha, eu estou colocando que esse investimento aqui pode ser, por exemplo, sua reserva de emergência. Então, ele é líquido. Se ele Entendi. não for líquido, se você fizer, por exemplo, um tesouro para levar até o vencimento, a gente vai falar disso mais à frente, tá? Mas se você levar um tesouro para o vencimento lá em 2025, ou uma outra renda fixa para 3, 4 anos, ela não entra embaixo, ela entra em cima, porque ela não é de curto prazo, que eu estou colocando de curto prazo. E a gente fez a média do cartão, sua média do cartão deu 3 mil, né? Então, vamos colocar aqui, para 3 meses, tem isso aqui. Então, você tem o seu ativo de curto prazo, cobre a sua dívida de curto prazo em Por que que você 2,78. escolheu 3 meses? Por que que você escolheu 3 meses da média do cartão? Então, eu escolhi 3 meses, porque 3 meses da média do cartão eu acho interessante a pessoa ter, pelo menos. Entendi. Porque Entendi. aqui, só para ficar mais claro ainda, esse investimento eu considerei sendo sua reserva de emergência. A sua reserva de Uhum. emergência, ela não é para você pagar o cartão, ela é para uma emergência. O cartão você já Sim. sabe que terá o gasto. Porém, em uma eventual emergência, é claro que a gente faz a contabilidade do dinheiro separada, mas numa situação de emergência, você vai utilizar todos os seus recursos. Então, esse investimento, é claro que ele tem que ser contado. Então, Sim. nesse caso aqui, eu estou supondo que você não tem outra dívida aqui, de curto Sim. prazo. Mas vamos supor que você tem hipoteca para pagar. Já que você tem uma casa de 1 milhão, você tem 800 mil, você tem hipoteca para pagar. Você tem 2.400 de parcela para pagar aqui, ó, vezes 12. Vamos supor que a gente tem em janeiro, assim, um exemplo grosso. Uhum. Você tem que, opa,
aos seus ativos de curto prazo em relação à sua dívida de curto prazo. Entendi. Então, seja, e seu passivo aumentou, seu patrimônio líquido diminuiu, você vai ter que vender alguma coisa para quitar. Entra naquele problema que a gente falou. Ah, não, mas eu só tenho 12 mil de hipoteca para pagar, é 1.000 por mês. Beleza. Mas o sinal laranja está quase aceso, porque é 1,19. Se cair de 1, está na água. E o seu índice de liquidez é muito baixo. Por que que ele é muito baixo? Porque de tudo que você tem de ativo, ou seja, 1 milhão, nesse caso aqui 1.050.000, certo? Só 25 mil é líquido. Você entendeu? Agora, vamos supor, ah, não, a casa não é isso. A casa é de 500 mil. Eita. Então, vamos diminuir a hipoteca, né? Pensar que tem gente que financia a casa de 500 mil para pagar 1,5 milhão em 30, 40 anos. Vamos dar um exemplo mais real. Beleza. E aí, sim, você tem um... Ah, vou dar um exemplo interessante que as pessoas vão gostar. Você tem ações. Você tem 500 mil em ações. Opa, olha como é que seu índice de liquidez e seus ativos de curto prazo cobre agora os seus passivos de curto prazo. Olha isso. Por mais que sua hipoteca também continue muito alta, a situação melhora muito, muito, muito. O legal que eu achei dessa previsão do cartão de crédito, de dívida, é que você meio que dá prioridade também para visualizar, né, que o cartão de crédito, como os juros é muito alto, então Muito tem que ser alto. a primeira coisa que você tem que pagar, né, se acontecer alguma emergência, né? Exatamente. Então, eu vou aproveitar para falar assim, eu faço isso há alguns anos, isso é muito importante. E uma das coisas que eu acho mais interessantes é você visualizar o seu gasto mensal no cartão. Então, isso você meio que já gera um autocontrole. Você fala assim, meu cartão é tantos reais que eu posso gastar, ele vence do dia X ao dia Y. Passa a primeira semana, você já gastou X%, você pensa assim, opa, vou dar uma freada. Já fica no seu inconsciente que você tem que controlar o seu gasto. Isso eu acho que é uma coisa assim fantástica, porque como você bem disse, o juros do cartão é um absurdo, um absurdo. O juros do cheque especial é um absurdo. Sinceramente, acho um absurdo. Para mim, é um crime. O crime começa quando a taxa ela é explicitada ao mês. E o brasileiro, no geral, assim, é uma coisa que, infelizmente, agora parece que vai fazer parte da grade curricular do brasileiro, assim, do ensino mesmo. Ele não aprende a lidar com moeda, com economia, como se ele não vivesse num sistema que precisa disso, né? E ele acaba vendo algumas coisas. É engraçado que às vezes eu vejo as pessoas encantadas, falam assim, taxas de 3% ao mês. Aí ela pensa assim, nossa, 3% é muito pouco, que maravilha. Cara, 3% ao mês é uma taxa muito grande ao ano. É uma taxa muito grande ao ano, muito grande. Então, assim, se você perde a mão e não paga aquele cartão ou aquela dívida no cheque especial, cara, é muito dinheiro. Aquela dívida vai começar a virar uma bola de neve negativa. E esse primeiro encontro aqui é para você controlar suas finanças para, com o dinheiro que sobrar, a gente começar a investir e fazer a bola de neve positiva, que ela vai rolar a seu favor e não para cima de você. Então, isso aí que você está falando é fundamental. Por quê? Hoje, a facilidade de usar o cartão é muito grande. Assim, antes existia um preconceito com o cartão, aí depois teve problema com o cartão, tudo. Hoje está tudo muito mais democratizado. Você não precisa nem passar senha, você só aproxima, puf, comprou, comprou, comprou. É uma maravilha. Em termos de praticidade, é uma maravilha, mas você tem que ter o controle psicológico para lidar com o dinheiro. Então, isso que você está falando é fundamental. Fundamental. Bom, eu acho que assim, aqui
foi tudo. Eu vou configurar. Pode falar. Desculpa, esse índice de liquidez, você fez algumas contas, ele chegou no número de 50%. E existe uma taxa ideal para isso de liquidez? Ou... É como eu falei lá atrás, depende da natureza da sua receita e do seu gasto. Eu acho que o índice de liquidez ele tem que ser pelo menos ali maior que 20%, 25%, mas não é uma regra. Sim. Agora, ele sendo menor que 10%, chama atenção. É ruim? Não, porque você pode ter uma liquidez baixa, mas um patrimônio muito alto. Mas para a maioria das pessoas, um índice de liquidez baixo pode representar algum tipo de problema. Entendi. Pode representar a pessoa... Porque a reserva de emergência, a gente tem que lembrar que ela é construída para uma emergência, e aí a gente já falou, pode ser 3, 6 meses, vai depender da natureza da receita, da natureza do gasto. Porém, é interessante que a pessoa saiba que a reserva de emergência, a depender da natureza de emergência, a gente pode estar falando de saúde, a gente pode estar falando de uma série de coisas, ela pode ser maior do que a reserva de emergência. Aí, então não adianta a reserva de emergência? É claro que adianta. Se ela for maior que a reserva de emergência, pelo menos uma parte dela você já tem. Agora, se você tem uma liquidez muito baixa e a sua reserva de emergência não foi o suficiente para cobrir a sua emergência, você precisa de liquidez para cobrir o restante. Então, se o seu índice de liquidez é muito baixo, você acaba por ter que desfazer de bens para estar pagando aquilo. Eu já ouvi essa frase dita por algumas pessoas em situações diferentes, mas que é uma verdade. Assim, muita gente quebra, não é porque não tem patrimônio, mas é porque não tem liquidez. Inclusive, muito banco. Quebra não é porque não tem um patrimônio, é porque não tem uma liquidez. Então, a liquidez ela é importante, você ter o cash na mão. Ela é tanto uma fonte de segurança, quanto uma fonte de oportunidades. Se aparece alguma coisa e você tem uma liquidez grande, você pode, enfim. Show. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Eu acho que o que fica aqui é ter o controle das suas finanças para a gente começar já a discutir o que fazer com as sobras. Mas primeiro precisa de sobrar, primeiro precisa de ter controle, consciência. Então aqui é simples, copiou a aba, colocou o mês, foi. Patrimônio, pode copiar e colar tudo. Quando você copiar, já vai o patrimônio, né? Você só vai apagar e preencher as do mês, a receita e os gastos do mês. A receita prevista e o gasto previsto, geralmente também ele se mantém de um mês para o outro, o previsto. O real precisa de ser sempre preenchido porque pode variar. E quando você fizer o seu imposto de renda, você muda, faz o seu balanço patrimonial e aqui, conforme a gente for preenchendo, for compondo, você já vai tomar média de gasto, de receita, e daí a gente vai criar reserva de emergência, a gente vai criar tudo isso. Tranquilo? Beleza. Vai ser interessante também que você vai ver que, tipo assim, quando você vê a sua média de receita subindo, isso é uma coisa, isso é um bônus, que ele é mais psicológico que qualquer coisa, mas eu acho que é fundamental. Cara, é muito interessante. No final do ano, você criar um gráfico com o valor das suas receitas e você buscar a receita, assim, é muito interessante no outro ano. Você fala, pô, esse mês, 5 mil, 5.200, 5 mil, eu quero fechar o ano ganhando 7 mil. Claro, estou falando de quem trabalha com renda variável. No seu caso, por exemplo, você falou que você tem uma empresa. É nesse sentido, porque o cara que trabalha, funcionário de carreira, ele tem um limite ali que ele pode chegar de hora extra e tal. Estou falando para quem tem renda variável. Então, isso te dá um empenho no que você faz também para você estar buscando ver aquele gráfico de sua receita subindo. Isso é muito legal, muito legal. No próximo encontro que a gente vai ter, eu vou perguntar a você o que você sabe sobre economia. A gente vai começar um pouco mais sobre economia. A gente vai conversar sobre economia, os juros, como ele pode trabalhar a seu favor. A gente vai começar a falar de algumas aplicações que você pode estar fazendo, olhando essas coisas. Então, a próxima aula vai ficar tanto para eu te avaliar em relação ao que você sabe da economia, quanto para a gente começar a traçar junto
um plano olhando o que você vai estar buscando aí com as sobras do seu dinheiro, beleza? Valeu, Lucas. Obrigado aí. Até o próximo encontro. Tranquilo? E quem está Falou. assistindo aí, compartilhar, eu tenho certeza que tem gente que precisa fazer um controle financeiro melhor, precisa muito. Então, espero que isso aí ajude, compartilha, curte aí, e segue a gente que essa primeira mentoria ainda vai longe e eu vou ensinar vocês, eu quero terminar isso aqui com um conhecimento que muito curso, muito caro não vai te entregar aí, beleza? Valeu. Valeu!